A paz do Senhor, meus amados. Meu nome é Jacileia Paiva, para quem não me conhece. E eu trago conteúdos da palavra de Deus. A Bíblia é um tesouro. A palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Jesus disse que ela é espírito e vida. E o salmista disse que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos dá instrução, a palavra de Deus nos dá sabedoria, a palavra de Deus nos guia, a palavra de Deus transforma a vida. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, e a verdade da palavra de Deus está aqui. A Bíblia diz também que nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Jesus disse que nós fomos chamados para ser suas testemunhas. E pensando em tudo isso, eu decidi fazer vídeos falando da palavra de Deus. Porque nós entendemos, como nós vamos ler nessa tarde, que o Senhor nos deu talentos. O Senhor deu a cada um de nós talentos, capacidades, dons. E nós precisamos servi-lo com ele. Nós não estamos aqui nessa terra somente para nascer, viver e morrer. Nós temos uma missão dada por Deus, cada um de nós. Para cada um, Deus deu um talento, como nós vamos ver hoje aqui nessa leitura. E nós precisamos trabalhar com esses talentos, precisamos granjear outros talentos, precisamos não ser um servo inútil no reino de Deus. E para começar a palavra, a mensagem dessa tarde, eu quero começar lendo em Mateus capítulo 13, verso do 8 em diante, do 8 até o 15. Jesus aqui, ele fala a parábola do semeador. Ele diz que o semeador saiu a semear e parte da semente caiu à beira do caminho, vieram as aves do céu e comeram. Parte da semente caiu em pedregais, nasceu, mas não tinha raiz, e quando o sol aqueceu, a plantinha queimou e morreu. Outra caiu nos espinhos, que depois ele explica que são aquelas pessoas que recebem a palavra com alegria, mas as perseguições, os cuidados dessa vida, a atração das riquezas sufocam a semente e a pessoa recebeu a palavra, aceitou Jesus, mas ela não pensa em nada mais senão viver a sua própria vida, ganhar dinheiro e viver a vida terrena sem se importar com mais nada. Essa semente é que caiu entre os espinhos e foi sufocada e não produziu fruto. Mas teve uma parte da semente que caiu em boa terra, que é justamente de onde nós vamos começar a ler, e depois eu quero ler alguns outros versos da Bíblia para enriquecer essa mensagem, vamos dizer assim. Então, Mateus capítulo 13, verso 8 diz assim: outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. Pois ao que tem, preste atenção nesse versículo, pois ao que tem, eu quero que você grave esse versículo, se dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas. Porque vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de modo nenhum entendereis. Vereis com os olhos e de modo nenhum percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido e ouviram de mau grado com os seus ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Jesus falava por parábolas, nós já sabemos disso, ele falou muitas coisas por parábolas. E eu até considero que a Bíblia completa, ela é uma parábola, porque a Bíblia,
Ela foi escrita num período de 1.600 anos por cerca de 40 escritores, não são tantos escritores, mas os anos são muitos. E a Bíblia, ela é como... Eu estudo a Bíblia desde muito pequena, desde criança, e ela é como um quebra-cabeça. Quem estuda a Bíblia sabe perfeitamente que ela é a palavra de Deus, porque o homem não teria capacidade de escrever dessa maneira. Além de ter muitas profecias que se cumprem, que já se cumpriram, outras estão se cumprindo e outras ainda vão se cumprir, mas muitas profecias já se cumpriram que era impossível o homem saber. Como, por exemplo, o nascimento de Jesus, a maneira que ele ia sofrer, como ele seria crucificado, Ciro, que foi profetizado 150 anos antes dele nascer, que ele ia libertar o povo de Israel do cativeiro, e muitas outras que seria necessário vários vídeos só para explicar as profecias bíblicas que já se cumpriram e as conexões da Bíblia, porque a Bíblia toda, ela é toda, vamos dizer, amarrada por conexões. Uma profecia que foi profetizada no Antigo Testamento se cumpriu no Novo. Tem tipos, tem várias coisas que você olha assim e você fica pensando, só Deus que trabalha desse jeito. Só Deus que faz assim. Por exemplo, o cordeiro que foi morto no Egito, quando Deus ordenou que matasse aquele cordeiro era um símbolo de Cristo. Era uma tipologia de Cristo. E Deus ordenou que não deveria se quebrar nenhum osso daquele cordeiro. Nenhum osso daquele cordeiro foi quebrado, porque ele simbolizava, ele tipificava Jesus. E Jesus também. Nós sabemos que os dois ladrões, eu não ia falar nisso, mas já comecei, então vou falar só dar esse exemplo. Os dois ladrões foram crucificados junto com Jesus. E os dois tiveram as pernas quebradas. Mas Jesus não teve as pernas quebradas. Jesus não foi quebrado nenhum osso dele para que se cumprisse a profecia que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Então a Bíblia ela é cheia de profecia. E nós vimos que toda a Bíblia ela é interligada. E quando a gente começa a estudar, a gente começa a descobrir essas coisas e a gente cada dia mais tem a certeza de que ela é realmente a palavra de Deus e que merece a nossa atenção. Então vamos lá. Então Jesus falava por parábolas. Falava por parábolas. E os discípulos então questionaram a Jesus. Porque Jesus sempre explicava para eles. Eles perguntaram, por que o Senhor fala para eles por parábola? E a resposta de Jesus, ela me faz pensar muito. A resposta de Jesus, ela abre a minha mente, ela abre os meus olhos para ver, vamos dizer assim, uma maneira que Deus age. Os discípulos perguntaram, por que o Senhor os fala por parábolas? Eu acho que eles pensavam, por que não explica? Eles não vão entender. E Jesus então respondeu, porque a vós, porque a vocês, vos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque ao que tem, se dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E esse mesmo versículo, essas mesmas frases, nós vamos ver, porque aqui é a parábola do semeador, nós vamos ver que Jesus falou a mesma coisa na parábola dos talentos e na parábola das minas. A mesma coisa. Aí ele explica, por isso vos falo, por isso lhes falo por parábolas. Porque vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado, e fecharam os ouvidos,
e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e se convertam e eu os cure. Eu vou explicar aqui. Jesus estava dizendo, esse povo, ele não quer saber. Eles estão aqui para me espionar, a maioria para me questionar, para ver se me apanha em alguma falha. Eles não estão aqui querendo ouvir a palavra de Deus. Eles não estão aqui com o coração aberto. Eles ouviram de mau grado. Eles fecharam os ouvidos, fecharam o coração. E eu não vou perder tempo com eles. Outro versículo que me chama muita atenção é, pois ao que tem, Mateus 13, 12, se dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Na parábola dos talentos e na parábola das minas, que fala a mesma coisa, depois nós vamos ver, essas pessoas receberam talentos, receberam dinheiro do seu senhor para negociar com eles. Aqui eu entendo que Jesus está dizendo, olha, aqueles que se interessam, aqueles que querem, aqueles que têm alguma coisa, aqueles que buscam, aqueles que se empenham, eu vou dar mais. Eu vou explicar como eu explico para vocês. Eu vou fazer eles entender, eu vou gastar tempo, eu vou derramar o meu espírito, eu vou dar mais talento, eu vou dar mais condição. Mas aqueles que não têm, aqueles que não querem, aquele que não se interessa, até o que tem será tirado. E eu vou, para enfatizar e para provar isso, eu quero ler em Mateus capítulo 25, do 28 ao 30, que é justamente a parábola dos talentos, que diz assim, só que depois eu explico. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos, e dai-o ao que tem 10 talentos. Porque a todo que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Essa é a parábola dos talentos. Na parábola dos talentos, um homem rico, ele ausentou-se do país e chamou os seus servos. Com licença. Para um, ele deu 5 talentos. Um talento era aproximadamente 35 quilos de ouro. Para um, ele deu 5 talentos. Para outro, ele deu 2. Para outro, ele deu 1, de acordo com a sua capacidade. E ausentou-se. Muito tempo depois, ele voltou e chamou os servos para ajustar a conta. O primeiro servo chegou e disse, Senhor, tu me confiaste 5 talentos. Aqui tens 10 talentos. Eu negociei com eles e consegui outros 5 talentos. Da mesma forma, então o Senhor disse para ele, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Da mesma forma que recebeu 2 talentos, Senhor, o Senhor me entregou 2 talentos, eu trabalhei com eles, granjeei outros 2, aqui tens 4 talentos. Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegou então o que receberam um talento e disse, Senhor, aqui tens o teu talento. Eu cavei, enterrei o teu talento, eu sei que tu és homem rigoroso, que o seu ceifa é onde não semeou e ajunta onde não espalhou, então eu guardei o teu dinheiro, aqui tens o que é teu. E o Senhor falou, mau e negligente servo. Você sabia que eu sou homem duro, que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Por que então você não deu meu dinheiro aos banqueiros e eu, quando viesse, receberia com juro? Aí ele fala assim, tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tem se dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. E o servo inútil, lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes.
Agora, Mateus capítulo 25. Não, Lucas capítulo 25. Lucas capítulo 25 fala da parábola das minas, que é basicamente parecida com a parábola dos talentos. O Senhor, um rei, ele foi para uma terra para conquistar um reino e chamou os seus servos, 10 servos, e deu a cada um 10 minas. E quando ele voltou, ele chamou os seus servos para prestar conta. E o primeiro disse: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele falou da mesma maneira: bem está, servo bom e fiel. Eu vou te colocar sobre 10 cidades, você vai governar 10 cidades, eu vou te levantar, eu vou te honrar, eu vou te colocar em autoridade. Você foi fiel, agora eu vou te dar mais. Da mesma forma, os outros. Mas teve um que disse: Senhor, eu sei que tu és homem duro, então tá aqui a tua mina. Eu guardei num lenço, enrolei num lenço e guardei, tá aqui as suas 10 minas. Aí Jesus falou a mesma coisa. Ele disse: veio outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tira o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: mau servo, por tua boca te condenarei. Sabias que sou homem rigoroso, que tiro onde não pus e ceifo o que não semeei? Por que não puseste meu dinheiro no banco? Então, na minha vinda, receberia os juros? Disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10. Eles responderam: Senhor, ele tem 10 minas. E o Senhor lhe respondeu: pois eu vos declaro, a todo que tem, dar-se-lhe-á, mais ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, irmãos, basicamente em 3 parábolas, Jesus quis falar a mesma coisa. A mesma coisa. Aqueles que querem ouvir a palavra de Deus, eles vão entender, eles vão produzir fruto. Tem outro versículo que me chama a atenção nessa leitura que nós fizemos. É a primeira leitura de Mateus capítulo 13, que diz que a semente que caiu na boa terra, ela produziu fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Ou seja, uma semente, ou uma alma, ou um salvo, vamos dizer assim, produziu 30, a mínima quantidade, outro produziu 60 e outro 100. Nós podemos entender que nós podemos ganhar outras pessoas para Jesus, salvar outras almas. Mas também eu sei que Deus conta, e Deus leva em conta, e Deus recompensa qualquer coisa que nós fazemos. Nós só não podemos não fazer nada. Nós só não podemos ser aquele servo inútil. Nós não podemos ignorar a palavra de Deus, nós não podemos negligenciar. A Bíblia diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Porque basicamente esse povo que Jesus falava por parábola, era isso que Jesus estava querendo dizer. Esse povo, ele está negligenciando, eles não querem saber, eles não se interessam, então eu não vou gastar tempo com eles, eu não vou dar nada, eu não vou dar o meu espírito, eu não vou ensinar, porque eles não querem saber. E outros ouvem a palavra, mas ficam infrutífera. É aquela semente que caiu entre os espinhos, que as coisas dessa vida sufocaram a semente e ficou infrutífera. E também não vai ser bom, porque na prestação de conta, o Senhor vai chamar a cada um de nós a prestar conta. E nós sabemos que aquele servo inútil que enterrou o talento, ele vai ser, segundo essa parábola, que dá medo, né? Lançado nas trevas exteriores. Vai ser tirado o talento. E a Bíblia diz que o dom de Deus, que as coisas de Deus, os dons que Deus dá, ele dá a cada um para o que for útil. Ou seja, nós temos que usar, nós temos que colocar em prática. Jesus disse que nós precisamos ser sal da terra, luz do mundo. E Jesus disse que se o sal se tornar insípido,
insípido, não presta para mais nada, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então eu quero chamar a atenção a cada um que ouve essa palavra, que ouviu essa palavra. Eu peço que você, se gostou desse conteúdo, que você dê um like para que o YouTube entenda que é relevante e possa recomendar para outras pessoas. Envie para outras pessoas. E a minha finalidade aqui, eu quero deixar bem claro, é de fazer alguma coisa para o reino de Deus. Se outras coisas acontecerem, amém. Mas a minha prioridade, a minha finalidade é exercer o meu papel no reino de Deus, trabalhar com os meus talentos, ser realmente uma súdita do reino, ser uma testemunha de Jesus, cumprir o meu papel. E cada um de vocês tem que fazer o mesmo. E eu quero falar que cada um tem talento. Nesses exemplos que nós vimos, nós não vimos ninguém que Deus não deu nenhum talento. Deus deu talento, nem que seja um. E aqui a Bíblia diz que Deus, o Senhor, ele repartiu os talentos de acordo com a capacidade de cada um. E teve uns que ele deu um talento, mas ele deu. Então ninguém é tão pequeno que não possa, que não tenha capacidade de fazer nada. Talvez você fale, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não tenho dinheiro para ajudar alguém. Mas talvez tenha alguém que está enfermo na sua comunidade, alguém que quebrou um braço, alguém que está doente, que não pode trabalhar, e você pode ou levar uma cesta básica, ou ir lá lavar uma roupa para a pessoa, fazer uma comida, limpar uma casa, mostrar o seu amor, mostrar o seu companheirismo, mostrar empatia. Alguma coisa você precisa fazer. Alguma coisa. Nós precisamos, tem pessoas que quando vê alguém em necessidade, fica murmurando. Não, quando nós vemos uma necessidade, nós temos que ver a oportunidade de servirmos a Deus. É claro que se for uma pessoa explicitamente, notadamente, que você já ajudou várias vezes e a pessoa tem um mau costume de não gostar de trabalhar ou de ter um caráter, um mau caráter, um caráter duvidoso, é outra história. Mas eu digo que 99% das pessoas que estão em necessidade, elas realmente estão em necessidade. Ou porque elas não tiveram capacidade de conseguir, ou porque elas estão enfermas. E elas precisam ser ajudadas, elas precisam conhecer o amor de Deus através da sua vida. A Bíblia diz que nós somos dispenseiros da multiforme graça de Deus. Aleluia! E quando eu falo esse versículo, eu posso até dizer, eu me arrepio e sinto a presença de Deus, eu sinto o amor de Deus. E eu me sinto constrangida por esse amor, porque eu vejo que a graça de Deus, ela tem várias formas. Várias formas. E Deus deu talentos para as pessoas, talentos até de socorro, tem dom de socorro, tem pessoas que ele tem o dom de socorrer os outros. Ele vê alguém em necessidade, ele não consegue ficar parado. Ele quer ajudar, tem dons de várias maneiras. E a Bíblia chama isso de multiforme graça de Deus. As várias formas da graça de Deus que se manifesta através da sua vida, através da minha vida, através dos nossos talentos. Mas se nós se tornarmos um sal insípido, como a obra de Deus será feita? Eu lembro-me agora quando Deus se apresentou para Isaías, porque não foi Isaías que viu a Deus. Deus quis ir ali naquele dia que Isaías estava no templo, e Deus quis se mostrar para Isaías, e se mostrar em toda a sua glória, em todo o seu resplendor. E a Bíblia diz que foi tão tremenda a glória que Isaías viu, foi tão tremenda a visão, que ele pensou que ia morrer. Isaías relata que a glória de Deus encheu o templo e que ele viu as orlas do vestido do Senhor e viu
os querubins e os serafins voando e dizendo um para o outro, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Mas o que me chama a atenção nessa visão é que Deus queria falar alguma coisa para Isaías. Deus estava ali para falar alguma coisa para Isaías, para requerer alguma coisa. E Isaías, quando viu aquela visão, ele disse, ai de mim, porque sou homem pecador, eu sou homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei da glória. E a Bíblia diz que então um anjo, um serafim, tirou uma brasa do altar e tocou nos lábios dele e disse, olha, o teu pecado foi purificado. E Deus então falou, a quem enviarei? E quem irá por nós? Deus estava ali apenas para fazer um chamado para Isaías. Deus queria que Isaías fosse a boca dele. Deus queria que Isaías fosse as mãos dele na terra. Deus queria que Isaías fizesse o que ele queria fazer na terra. E para se comunicar com os humanos, quando Deus precisou se comunicar na forma humana, porque muitas vezes, para limpar uma casa para alguém, para fazer uma comida para alguém, para levar uma cesta básica, precisa de um humano para fazer isso. E Deus quer usar esse humano. Jesus veio aqui como humano, mas porque ele tinha que morrer pelos nossos pecados e pagar como homem o nosso pecado. Mas, quando é para fazer a obra, Deus não precisa descer aqui para fazer, ele tem nós. Então ele disse para Isaías, a quem enviarei e quem irá por nós? Isaías prontamente disse, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E que nessa tarde, essa mesma palavra possa tocar o seu coração, possa impactar o seu coração, possa soar na sua alma, nos seus ouvidos, e que você possa dizer, igual Isaías falou, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu quero fazer alguma coisa para o teu reino, eu não quero ser um servo inútil, eu quero fazer parte do teu reino, Senhor. Porque nós sabemos, eu vejo muita gente dizendo, os crentes tudo sabe, eu vou reinar com Cristo. Mas, e o que nós estamos fazendo pelo reino? O que nós estamos fazendo pelo reino de Deus? Como nós estamos servindo no reino de Deus? São essas minhas palavras e eu peço a Deus que toque o seu coração, eu peço que o Espírito Santo possa esclarecer, pegar cada uma dessas minhas palavras e falar aquilo que Ele quer falar no seu ouvido, no seu coração, na sua mente, e que você possa ser um instrumento de Deus nessa terra, assim como Isaías foi. Que Deus nos abençoe.